Graça e paz, meus amigos aqui do YouTube, mais uma vez estamos aqui de volta para estudar junto a Palavra de Deus. No vídeo de hoje daremos a sequência das lições bíblicas da CPAD do segundo trimestre de 2022, com o tema Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Chegamos na lição de número 5, O casamento é para sempre. Texto áureo: assim não sois mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Mateus capítulo 19, versículo 6. Verdade prática: a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitacílio. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. Leitura bíblica em classe: Mateus capítulo 5, do versículo 27 ao 32. A palavra-chave dessa lição é casamento. Vamos para os comentários. Introdução. No Sermão do Monte, em que Jesus evidencia a justiça e o caráter do discípulo acima da postura dos escribas e fariseus, a preservação do casamento foi muito bem destacada. Ao enfocar o sétimo mandamento, não adulterar, a intenção do mestre é colocar o casamento no seu devido lugar, como foi designado pelo próprio Deus em Gênesis capítulo 2, verso 24. Na continuidade do seu ensino, Jesus expressa que tudo começa no coração. Assim, cai por terra as teorias quanto ao divórcio. As evasivas criadas por aqueles que pensam em se separar de seu cônjuge, visto que os que realmente são dominados pelos valores ensinados por Cristo procuram em tudo a preservação da pureza da vida conjugal e do verdadeiro lar cristão. Primeiro tópico: a condenação do adultério. Primeiro ponto: definição de adultério. No grego, temos o verbo moiashura, cometer adultério, ser um adúltero, ter relação ilícita com a mulher de outro, da mulher permitir adultério, ser devata. Biblicamente, o adultério é definido como uma relação sexual que um homem casado tem com uma mulher que não é a sua esposa, ou vice-versa. A idolatria era chamada figurativamente de adultério. Jamais se deve pensar que as ordens divinas em relação ao adultério fossem pesadas demais. Na verdade, por meio dessas prescrições da lei, o que se colimiva era preservar o casamento e a fidelidade conjugal, a família. O mandamento não adulterar trata-se de que preserva a fidelidade conjugal e a família, a célula manter da sociedade. Segundo ponto: a posição de Jesus contra o adultério. Para Jesus, a gênese de adultério está no coração. Começa com olhar cobiçoso e pensamentos impuros que levam à prática sexual ilícita. O posicionamento do mestre vai além de tudo que o Antigo Testamento era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Cristo vai ao cerne da questão e fala de um coração profano e contaminado, capaz de olhar cobiçosamente para uma mulher sem motivo, conceder carta de divórcio à esposa. No seu sermão, Jesus evidencia a importância de um homem e mulher abstente de pensamentos impuros, tanto fora como dentro do casamento, pois dessa forma que se consegue manter a pureza em 3 níveis: sexual, moral e social.
Precisamos ter consciência de que, perante Deus, como bem expressou Cristo, uma intenção errada é tão pecaminosa quanto um ato. Por isso, devemos sempre buscar pensamentos puros e bons. Terceiro ponto: os males do adultério. O adultério sempre é prejudicial para a estrutura familiar, e qualquer infidelidade no relacionamento a dois sempre será ruim, pois gera desconfiança, feridas emocionais, desvalorização, desrespeito, fraqueza e queda na vida espiritual. Por isso é importante evitar tanto a prática do ato como os pensamentos indivíduos. Além disso, os prejuízos espirituais são ainda maiores. Não havendo pureza em seus pensamentos, nem havendo lealdade com o seu cônjuge, o relacionamento entra em perigo e desturpa a mente do cristão, que, tendo a mente de Cristo, só deve pensar coisas boas. O adultério deve ser evitado a todo custo, pois suas consequências são devastadoras. Além de ser pecado, fere a sanidade de Deus. O adultério deve ser evitado a todo custo, pois suas consequências são devastadoras. Além de ser pecado, fere a santidade de Deus. Segundo tópico: o que rege o coração regerá o corpo. Primeiro ponto: o que procede do coração. O pecado não está restrito apenas ao ato, mas também ao pensamento impuro, maligno, cuja fonte é o coração. Do hebraico, coração, lebab, fala do homem interior, mente, vontade, alma inteligente. Trata-se do lugar dos desejos, das emoções e paixões. No seu aspecto figurativo, o coração fere-se o caráter moral. Um cristão que tem coração transformado tem um viver totalmente diferente, visto que seu coração é regido pela palavra de Deus. Segundo ponto: o homem é o que pensa. É sábio para todos que homens e que ele pensa ou sente. Os pensamentos e ideias que estão em seu homem interior são os motores que colocam em ação todo seu corpo e são determinantes para a sua conduta. Desse modo, o homem colherá aquilo que semeia os pensamentos da cobiça, desejando outra mulher, não demorará para que concretize isso na prática. A cobiça é algo que começa no coração e como uma pequena semente plantada que vai gerar o fruto do pecado. Cada um é engodado por sua própria cobiça, a qual dará a luz ao pecado, que sendo consumado, leva à morte. O Senhor Jesus falou que aquilo que rege no coração se evidenciará no viver diário de uma pessoa por meio de seus atos, o que foi muito bem explicado por Paulo quando chamou de obra da carne as ações produzidas por um coração pecaminoso. Ninguém está isento das tentações, mas é preciso revestir de um novo homem interior produzindo por Cristo para jamais cometer os atos pecaminosos por meio do corpo. A saída é pedir para Jesus fazer a transformação e nos dar um novo coração. Terceiro ponto: sujeitando o corpo ao Espírito Santo. O caminho para o cristão possa dominar bem o corpo é viver dependência do Espírito Santo. Jesus fez uso de figura de linguagem de modo epibolótico para mostrar que se deve fazer para vencer os instintos sexuais. Ao sugerir: se o teu olho direito se escandalizar, arranca-o e atira fora para longe de ti.
cristão não tinha a intenção de incitar alguém a praticar a mutilação dos membros do corpo. O uso aqui é totalmente metafórico, dando ênfase de como um cristão pode crucificar a carne com suas passões, sujeitar o seu corpo ao espírito, para que não seja instrumento do pecado. Jesus não estava falando de cortar algum membro do corpo, pois nada disso valeria enquanto o coração ainda estiver cheio de pecado. Um coração transformado pelo poder de Cristo mostrará a atitude de sacrifício que visa glorificar a Deus. Terceiro tópico: a indissolubilidade do casamento. Primeiro ponto: o casamento na perspectiva bíblica. Sabemos que o casamento é mais fundamental de todas as instituições sociais. Na perspectiva divina, o casamento deve ser uma união permanente em que o homem ou a mulher entra em uma aliança a fim de construir uma união única na mais perfeita intimidade. Não queremos jamais que os votos do casamento fossem quebrados. Deus deu a ordem: não adulterará. A singularidade dessa maravilhosa união foi destacada por Cristo quando falou do vínculo conjugal, expressando que não são mais dois, mas uma só carne. Paulo via essa união de maneira tão cândida que comparou o amor de Cristo, que sacrificou pela igreja, ao amor do marido para com a sua esposa. Segundo ponto: o que fazer para que o casamento seja para sempre? Um casal que vive a vida a dois em amor irá construir a mais bela e perfeita união. Ainda que enfrente lutas e reveses nessa vida, o casamento deve ser constituído como base em respeitar, amizade, bom tratamento, carinho, dignidade entre os outros. Como bem disse o apóstolo Pedro, se tudo isso estiver presente no casamento, ele será para sempre. O casal cristão tem conhecimento de que, no aspecto espiritual, ambos são iguais, e na vida a dois há obrigações distintas e específicas a serem cumpridas. A união sexual é outro fator preponderante que deve ser levado em consideração no casamento. Ele deve ser desfrutado pelo homem e pela mulher casados em uma intimidade mais profunda. O verbo coabitar fala de relações sexual dentro do casamento, tratada pela Bíblia como algo digno. O casal cristão é consciente de que jamais deve usar o sexo como fazer os ímpios, sem amor, carinho, respeito, tão somente para dar vazão às suas lascívias. Portanto, o casal que deseja que seu casamento dure para sempre deve estar em comunhão com Deus e ter a união marcada pelo amor de uma vida sexual regrada e sadia. Terceiro ponto: casamento, uma união indissolúvel. Na discussão de Jesus com os líderes religiosos, ele destacou as ideias divinas sobre o casamento, isto é, como Deus o havia projetado a fim de que fosse permanente. Há exegetas que gastam tempo a muitas letras para provar que o divórcio era permitido, busca elementos históricos nas duas escolas rabínicas de Shammai e Hillel, sendo que a primeira destacada a questão da impureza no aspecto mosaico a partir do adultério, permitindo a carta de divórcio. A segunda era mais literal e dizia que qualquer desagrado à parte do marido poderia dissolver o casamento. Contudo,
o melhor seria que tais estudiosos gastassem mais tempo para falar do casamento conforme o propósito eterno, atentando para o princípio de tudo. Para Jesus, o casamento é uma união indissolúvel e por isso deixou claro que, quanto ao divórcio, não era mandamento de Moisés, mas sim uma concessão devido à fraqueza humana, por causa do pecado, pelo padrão baixo desmoralizando em que muitos estavam vivendo. Sempre é doloroso falar sobre divórcio, visto que já se trata da destruição de um casamento. Porém, como servo de Deus, precisamos dizer que a comunidade de salvos que quer viver no padrão do reino de Deus, com suas bem-aventuranças, precisa entender que o ideal divino é indissolubilidade na vida de dois, tanto física como espiritualmente, seguindo o padrão divino do Éden. Os dois serão uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículos 23 e 24. Amém? Vamos para a conclusão. Conclusão. Pela palavra de Deus, compreendemos que o casamento é para sempre, mas sua construção depende de uma vivência com Deus, em um relacionamento marcado pelo amor. Frente aos problemas que possam surgir, o caminho não é divórcio. Os cônjuges devem agir com boa vontade e sacrifício, buscando sabedoria divina para que se volte à verdadeira harmonia com a presença de Jesus. Amém? Deus abençoe você que está nos assistindo. Compartilhe esse vídeo e vamos até o próximo vídeo em nome de Jesus. Deus te abençoe.